Paz do Senhor, igreja, boa noite. Ai, como é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Eu não sei se você já sentiu, se você já foi tocado por Ele nessa noite. Mas se ainda não foi, se você ainda não deu esse espaço para Ele, abra o seu coração e dê, porque Ele tem algo tremendo a fazer aqui nessa noite. Eu sei que você não está aqui à toa. Eu sei que você não chegou a este lugar simplesmente para passar umas 2 horas do seu dia, não. Deus te escolheu ao dedo para estar aqui nessa noite. O que Ele tem a ministrar ao meu e ao seu coração aqui é algo tremendo. E eu te convido nessa noite, aí mesmo no seu lugar, a abrir a palavra comigo no livro de Filipenses. Lá no Novo Testamento. Filipenses capítulo 3. Deixa abertinho aí, por favor. Esperar uns segundinhos todo mundo achar. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12. Amém? A maioria achou? Amém? Bom, ouvi a maioria, amém. Curve sua cabeça aí no seu lugar. Vamos colocar diante de Deus esse momento precioso diante dEle. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós permanecemos em adoração, Deus. Este é o momento, Pai, que a Tua palavra, ó Deus, estará sendo lida, estará sendo professada, ó Deus. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça neste lugar. Que o Teu Espírito permaneça tendo liberdade em nosso meio, permaneça falando, permaneça trabalhando nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Deus, que tudo aquilo que for roubo, que for distração, que for impedir, ó Deus, que nós venhamos a receber aquilo que o Senhor tem a ministrar nos nossos corações nessa noite, que em nome de Jesus o Senhor lance fora, Pai. Que nessa noite, Senhor, nada venha roubar aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Pai, nós queremos sair daqui levando embora, Pai, aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para buscar, Pai. E em nome de Jesus nós cremos que nós sairemos daqui transformados. Nós cremos que nós sairemos daqui diferente, Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra, Deus, ela não volta vazia, Senhor. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos escolheu, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Eu me apresento diante de Ti, Senhor, porque eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um instrumento, Senhor. Não há nada de bom, ó Pai, para sair de mim, mas há tudo de mais precioso para sair do Teu Espírito, Deus. Por isso eu te peço que seja Ele a agir agora, Pai. Que em nome de Jesus, tudo que for da Bruna, tudo que for meu, ó Deus, saia agora, Senhor, e permaneça somente aquilo que é do Senhor para os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a palavra. Filipenses 3, versículo 12, diz assim: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha lá obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu peço que a igreja repita comigo esse versículo, o versículo 13. Bem em voz alta, com bastante vontade, amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Amém?
Glória a Deus. Nós sabemos que essa passagem, ou a maioria saiba, mas quem não souber vai estar sabendo agora, foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa passagem endereçada aos filipenses. E nós sabemos que a história do apóstolo Paulo teve um início um pouco diferente de quem ele se tornou depois. O apóstolo Paulo, nós sabemos, e se você for lá em Atos 9, você vai ler e você vai ver a conversão de Saulo para se tornar Paulo. Antes, um perseguidor dos cristãos, um exterminador, alguém que perseguia, criticava, abatia os cristãos. Na transformação para Paulo, um apóstolo de Cristo. Alguém que amou e se entregou profundamente pela causa de Cristo. Então, a hora que você tiver tempo na sua casa, dá uma lidinha lá em Atos 9, que você vai ver esse processo. Quão maravilhoso foi essa conversão. E o mais interessante é que nós vemos na história de Paulo, algo no qual nós devemos nos atentar. Saulo passa por um processo de conversão muito bonito, ele teve uma experiência muito profunda com Deus. O próprio Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E a partir daí ele teve essa experiência com o próprio Deus. Ele ficou cego por 3 dias, ele encontrou Ananias, foi curado da cegueira. E enfim, a partir de então, Saulo se tornou Paulo. Só que não foi tão simples assim, tão fácil assim, porque ele também sofreu preconceito. Ele também sofreu a descredibilidade das pessoas. Porque a gente é assim. É difícil a gente acreditar que uma pessoa muda tão rapidamente. De um dia é um criminoso, um dia é um bandido, um dia é um mentiroso, e de repente de um dia para o outro se torna uma pessoa diferente. É difícil muitas das vezes para nós assimilar isso ou acreditar. Nós já ficamos com os 2 pés atrás. Opa, peraí, ontem essa pessoa se comportava de um jeito, hoje já está assim, não, tem alguma coisa errada. Essa pessoa está fingindo ou está mentindo. E foi isso que Paulo passou. Ele sofreu esse tipo de descredibilidade. Os próprios discípulos. Opa, esse era Saulo, não é? Será que ele está tramando alguma coisa, fingindo ser um dos nossos? E eu não estou falando isso de mim, não estou falando isso que eu acho. A palavra de Deus nos fala isso. Só você ler lá em Atos. Só que é algo interessante nós vemos na postura e na vida de Paulo. Que é algo no qual nós vamos focar nessa noite. Paulo foi um perseguidor. Paulo foi uma pessoa que antes de ter esse encontro com Jesus, fez tudo errado. Vamos dizer, foi o pior da época para os cristãos. Só que a partir do momento em que Saulo, teve um encontro com Deus, teve um encontro com a verdade, e ele foi transformado em Paulo, ele verdadeiramente mudou radicalmente. Ele verdadeiramente mudou tudo que havia na vida dele. Antes aquilo que ele mais detestava, antes aquilo em que ele mais atacava, ele passou a amar de uma tal forma que ele queria fazer tudo diferente, tudo na mesma intensidade. Se antes a intensidade dele era para o errado, era para perseguir, a partir de agora a intensidade dele era para proclamar aquela verdade, para proclamar aquilo no qual ele havia encontrado, a verdade de Cristo. E algo interessante na vida de Paulo é que em momento nenhum nós vemos Paulo se colocando como coitadinho. Ai não, eu não posso porque antes eu perseguia. Eu não posso porque antes eu era o pior deles. Não, eu não posso, eu não consigo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era desse jeito. Não. A partir do momento em que Paulo teve um encontro com Deus, ele sabia quem ele tinha sido, ele reconhecia quem ele era. Mas isso não foi combustível para paralisá-lo, o combustível foi para fazê-lo avançar. Paulo não só
encontrou o perdão de Cristo na vida dele, ele reconheceu o perdão de Deus sobre a vida dele, como ele também se perdoou. E foi a partir deste momento em que Paulo se perdoou, foi que ele conseguiu avançar. Foi que ele conseguiu percorrer a carreira que lhe era proposta. Se Paulo não tivesse passado e entendido a dinâmica do perdão de Deus, ele permaneceria sendo o mesmo, travado, paralisado, e não cumpriria aquilo que Cristo tinha para ele, aquilo que Deus tinha determinado para ele. Nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta. O que será que há na sua vida em que você ainda não se perdoou? Talvez você já tenha recebido e entendido o perdão de Deus. Afinal, receber o perdão de Deus e reconhecer o perdão de Deus é fácil. Difícil é a gente se perdoar. Difícil é a gente se encarar e falar para si mesmo: eu te perdoo. O perdão, ele passa por uma dinâmica simples, em que tem 2 pontos. O primeiro ponto e o mais fácil é nós recebermos o perdão de Deus. É fácil para a gente receber o perdão de Deus, sabe por quê? Porque quando nós ouvimos este nome, Deus, se não está atrelado isso ainda à sua mente, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que vem atrelada ao nome Deus nas nossas vidas é amor, misericórdia, graça. Não tem como o nome de Deus estar ligado a outra coisa que não seja primeiro a isso. Amor, perdão e graça. Por isso é fácil para a gente compreender e entender que Deus nos perdoou. É fácil reconhecer o perdão de Deus. O difícil é quando chega no segundo ponto. O difícil é esse segundo ponto da dinâmica do perdão. É quando nós conseguimos receber o perdão de Deus e concedê-lo a nós mesmos. Tá todo mundo aí, gente? Tô sentindo todo mundo com os olhos arregalados, calma. Esse segundo ponto é difícil, não é verdade? Eu tô falando alguma mentira, gente? É difícil. Quando nós temos que receber este perdão e nós temos que concedê-lo a nós mesmos. Sabe por quê? Porque eu e você a todo tempo nós não fomos criados para pecar e para errar. Nós pecamos, nós erramos, nós sabemos que somos, mas nós não estamos acostumados com a nossa falibilidade. Nós não estamos acostumados com as nossas fraquezas. Nós não estamos acostumados em falar das nossas debilidades. Nós não estamos acostumados a falar enquanto a gente falha, enquanto a gente peca, enquanto nós somos limitados. Não. E o mais engraçado é que muitas das vezes a gente se esconde essa realidade e acha que Jesus tem dificuldade de lidar com o pecado, que Jesus tem dificuldade de lidar com o pecador. Meu amado, Jesus não tem dificuldade de lidar comigo e com você que é pecador. Jesus tem dificuldade de lidar com a pessoa hipócrita. Jesus tem dificuldade de lidar com a hipocrisia. É só a gente ir lá nos evangelhos e ler e ver que a maior dificuldade de Jesus não era se assentar com um pecador para comer. A dificuldade de Jesus não era entrar na casa de um cobrador de impostos para visitá-lo. A dificuldade de Jesus não era tirar uma prostituta ao ponto de ser apedrejada. A dificuldade dele era com os hipócritas. A dificuldade dele era com os religiosos. A dificuldade dele era com aqueles que mostravam ser uma coisa que não eram. Com esses, Jesus tinha dificuldade de lidar. Com esses,
Jesus tem dificuldade de lidar. Porque como foi naquela época, ainda é hoje. Aonde não existe verdade, é difícil para Jesus entrar. É difícil para Jesus entrar num coração que não tem verdade. É difícil para Jesus entrar num coração que não está despido diante dele. Mas se há verdade no coração, se há arrependimento, se há constrangimento, se há desejo de mudança, é esse coração aí que Jesus quer, meu amado. É esse aí que é o mais desejado por Ele. É esse coração aqui, esse coração aí que Jesus quer. Não é outro. É esse, do jeitinho que está. Ele está prontinho para começar a fazer a obra. Sabe? Quando a pessoa está ali lapidando uma pedra, que você vê ali saindo faísca. Ele está prontinho para fazer isso no meu e no seu coração. Um dia eu ouvi uma frase e ela foi muito transformadora para mim e ela é muito real. É que verdadeiramente quando nós não transformamos o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não conseguimos nos recuperar. Não adianta. Se nós não transformarmos esse perdão que nós já recebemos da parte de Deus em perdão a nós mesmos, nós não vamos conseguir sair do lugar. Nós não vamos nos recuperar. Ei, essa ferida que ainda está aí, talvez só está aí esperando um remedinho para cicatrizar. Você se encarar e se perdoar. Você se encarar e verdadeiramente receber aquilo que Jesus já conquistou para você. E é algo interessante que se nós não conseguimos entender o perdão de Deus, provavelmente tem uma grande porcentagem de chance que nós não consigamos ainda entender a graça. Porque o perdão está totalmente atrelado ao entendimento do que é graça. E vou mais adiante. Se nós não entendemos a graça ainda, provavelmente nós não conseguimos entender a totalidade do sacrifício de Jesus na cruz. Porque a cruz grita graça, perdão, amor. E se provavelmente ainda não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós não entendemos o plano de salvação. Nós ainda não compreendemos qual foi o plano de Cristo para nós aqui na terra. Nós não entendemos ainda o plano de salvação. E se nós não entendemos o plano de salvação ainda, provavelmente nós não conheçamos Jesus como deveríamos conhecer. E o fato de não conhecer Jesus ainda como deveríamos, explica o fato da gente não conseguir se perdoar tão fácil. Porque basta a gente conhecer quem Ele é. Basta a gente conhecer o que Ele fez. Basta a gente conhecer qual foi a grandeza do seu sacrifício naquela cruz. Que a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos. E assim como o apóstolo Paulo, não é, meu amado, quando eu falo em perdoar-se, não é que o fato de se perdoar você vai estar banalizando o pecado, ou dizendo, eu vou ali e faço de qualquer jeito, Jesus vai me perdoar mesmo, eu vou ali, eu me perdoo. Não é assim. A graça não foi de graça, ela não é algo banal. O perdão de Deus sobre as nossas vidas não foi conquistado de qualquer forma. Foi um preço de sangue, foi um preço de cruz. Foi a cruz, foi Cristo que conquistou esse perdão para mim e para a sua vida. Não é que nós trataremos o pecado sem a relevância que nós devemos tratar.
Mas quando nós compreendemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas e nós conseguimos nos perdoar, nós verdadeiramente saímos de um estado de prisão em que nós mesmos nos colocamos. Amado, Jesus já conquistou a chave dessa gaiola, dessa prisão, na cruz. Ela está aí na minha e na sua mão. E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Parece que nós pegamos essa chave, esquecemos que ela já é nossa, botamos dentro do bolso e entramos para dentro da prisão de novo. E Jesus a todo tempo chamando: vem, vem para fora, vem para fora, sai. Eu já te perdoei, se perdoa. Talvez você esteja estacionado e parado no mesmo lugar. Não é porque simplesmente o diabo está agindo, ou porque simplesmente Deus está travando tudo, ou está tudo travado, ou eu estou fazendo alguma coisa, não sei. Muitas das vezes é falta só de algo, de um posicionamento. É falta apenas de perdão. De você se encarar, de olhar para dentro dos seus olhos no espelho e falar: eu tenho a chave. Eu tenho a chave dessa prisão e eu vou sair dela. Jesus conquistou ela para mim naquela cruz. Eu sou perdoado. Eu sou perdoada. Eu sou amado. Eu sou amada. Não há mais condenação. Não há mais condenação sobre a mim e sobre a sua vida. Ei! Se algo sopra isso ao seu ouvido, você pode ter certeza que isso não vem da parte de Deus. Não há condenação mais sobre a mim e sobre a sua vida. O que há é graça. O que há é liberdade nele. Avance, meu amado. Cresça. Amadureça no Senhor. Prossiga. Não fique estacionado no mesmo lugar, porque essa não é a vontade dele para a sua vida e nem para a minha. Se ele já te perdoou, o que te impede de se perdoar? O que te impede de permitir que esse perdão, que esse amor entre por todo o seu ser, que flua por todos os poros do seu corpo? Não fique estacionado, não fique parado. Verdadeiramente desfrute dessa paz que excede todo entendimento. Desfrute dessa liberdade para a qual Cristo nos libertou. Desfrute dessa realidade, dessa verdade. Meu amado, o inimigo das nossas almas é sujo. E o que verdadeiramente ele quer é que você fique parado. É que você fique estacionado. As pessoas falam que o nosso maior inimigo, um dos nossos maiores inimigos na terra é o travesseiro. Porque quando a gente chega ali no travesseiro, meu amado, não tem mais máscara. As mulheres não tem mais maquiagem. Não tem mais nada ali. Ali é você, o travesseiro e Deus, a sua consciência. E é ali talvez que você tem travado as suas maiores batalhas. Eita, Jesus. É ali talvez que você esteja travando as suas maiores batalhas. Porque na correria do dia a dia, da vida corrida que todo mundo leva, a gente vai levando, a gente vai maquiando ali, né, um sorriso no rosto, a gente chega aqui, a gente levanta as mãos para o céu e a gente adora, e a gente finge que está tudo bem, está tudo ótimo, e vamos, e aquilo ali está ali dentro te corroendo, aquilo está ali dentro te machucando, e você fala: meu Deus, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo me livrar disso, e Deus está todo tempo falando com você. É só você se perdoar. É só você olhar para dentro de você e me encontrar aí, porque eu já te perdoei. Eu quero limpar. Deus quer fazer uma limpeza, meu amado, uma limpeza no seu ser, uma limpeza de dentro para fora.
Não adianta a gente vir, tá todo mundo bonitinho, arrumadinho, lindinho, tá todo mundo maravilhoso, mas por dentro. E por dentro. E quando você chega ali no seu travesseiro, que você bate sua cabeça ali e que o inimigo começa: você não é digna, você não é digno. Olha o que você fez, olha o seu passado. Você fez isso, você fez aquilo. Meu amado, eu não quero saber o que você fez, eu não sei o que você fez, quem você foi ou quem você é até o momento em que você sentou aqui. Eu sei de uma coisa: não importa o que você tenha feito, quem você tenha sido até hoje, há perdão sobre a minha e sobre a sua vida. Há algo sobrenatural de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Meu amado, Deus é especialista em transformar. É só a gente olhar para a Bíblia. É só a gente olhar para quem Jesus escolheu para andar com Ele, os discípulos. Você acha que os discípulos, quem andava ali ombro a ombro com Jesus, eram homens perfeitos? Não! Eram homens como eu e você. Pecadores, falhos, limitados, negaram a Jesus e tantas outras coisas. Mas ele andava ali, ombro a ombro, e tinha uns que ele até recostava. É pessoas como eu e você que ele quer, meu amado. Sendo quem somos, sem máscaras, sem perfeição, porque perfeito só Ele. Se rasgando diante dEle, se rasgando o coração diante dEle, e falando: Senhor, esse aqui sou eu, essa aqui sou eu. Me transforma, me cura. Mas eu estou aqui recebendo, reconhecendo o seu perdão e disposta a me perdoar, disposta a seguir, disposta a tirar essas 2 toneladas que o inimigo está colocando nas minhas costas. E eu não estou suportando mais, porque eu não consigo, eu fico rodando e não saio do lugar. Eu não avanço, eu não amadureço, eu não cresço espiritualmente, eu não penso diferente, eu fico estacionado no mesmo lugar. E Deus a todo tempo ali: vem, minha filha, tira isso da sua mente, tira isso do seu coração. Meu amado, isso não se chama amnésia. Paulo não sofria de amnésia, ele não sofreu de amnésia. Tanto que a todo tempo Paulo falava: dos pecadores eu sou o pior. Eu persegui. Eu sou o pior de vocês. Ele falou lá do espinho da carne, ele falou tantas coisas, ele reconhecia quem ele era. Mas isso não foi o suficiente para deixar Paulo prostrado. Isso não foi o suficiente para paralisá-lo. Porque ele reconheceu quem ele era em Cristo. Ele reconheceu que o que estava nele era maior do que a multidão de pecados dele. Ele reconheceu. E simplesmente se posicionou e falou: não vai ser o que eu fui ou o que eu fiz que vai me parar, não, Senhor. Eu vou seguir. Se antes você fazia assim, opa, eu sou perdoado, eu sou transformado, agora eu faço diferente. E a culpa do que eu fiz não me paralisa mais. A culpa do que passou não me para mais. Se eu fui daquele jeito e o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou, é porque Ele quer que aquilo que você foi, o que você fez, sirva de testemunho, seja combustível para o que você vai ser e fazer agora. Não é para motivo de vergonha, não é para você se preocupar:
ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Vão falar, lá, fulano fez e aconteceu e agora é crente. E daí? O alvo é Cristo. O foco é Ele. É Ele que importa. É Ele e você. Ele quer que você seja amigo do seu travesseiro. Será que se eu pedisse para cada um trazer o seu travesseiro aqui, e eu colocasse o travesseiro de cada um para falar, meu Deus, quantas lágrimas talvez cada travesseiro denunciaria aqui? Quanta tristeza, quantas coisas, quantas dificuldades, quanta dureza. Mas deixa eu te falar, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço para você deitar a sua cabeça no travesseiro e desfrutar da paz que excede todo entendimento. Jesus já pagou o preço para você se encarar diante do espelho e enxergar ali uma pessoa amada, uma pessoa na qual Deus tem profundo desejo e amor, na qual Deus não desistiria jamais. E se Ele te trouxe aqui nessa noite, é mais uma prova disso. Ele jamais vai desistir de você, esteja certo disso. Então nem precisa pedir, porque às vezes a gente pede. Desiste de mim, Deus, pelo amor de Deus, me deixa. Me deixa viver o que eu quero viver lá fora, desiste. Eu vou te dar essa notícia, talvez para você não seja tão boa, Ele nunca vai desistir. E glória a Deus por isso. Peça a Ele, mude sua forma de falar. Peça a Ele para que você e eu nunca desistamos de nós mesmos. Para que a gente nunca se entregue. Porque Ele, isso é algo que você nem precisa pedir, porque a gente não consegue mudar quem Ele é. E então Ele nunca vai desistir de nós. Eu quero que você pedir para que você se coloque de pé neste momento. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Comigo. E eu quero falar algo para você nessa noite. Muitas das vezes nós falamos que nós temos dificuldade de liberar perdão. A gente fala assim, eu não consigo perdoar tão fácil as pessoas. E quando alguém fala assim, eu não consigo perdoar tão fácil, isso é um grande indício, uma grande prova de que na verdade você não consegue se perdoar tão fácil. Porque não tem um ditado, uma frase que fala que a gente dá aquilo que a gente tem. E muitas das vezes a gente tem dificuldade com as pessoas, dificuldade de lidar com os erros das pessoas, com as falhas das pessoas, quando elas nos magoam ou quando elas falham conosco. Porque na verdade nós temos dificuldade de lidar com as nossas falhas, com os nossos erros. E a própria palavra nos diz o seguinte, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes a gente pede, Senhor, eu quero amar as pessoas, igual a gente cantou aqui. Senhor, eu quero perdoar mais, amar mais, mostrar mais o Senhor na minha vida. Só que muitas das vezes nós não conseguimos nos amar. Nós não conseguimos nos perdoar. E se a gente não consegue se amar e a gente não consegue se perdoar, provavelmente nós não vamos conseguir amar também as demais pessoas. Nós também vamos ter dificuldade de perdoar outras pessoas. Por isso o processo de Deus, o processo do perdão começa em nós. Por isso, se você tem dificuldade de amar as pessoas e de perdoar, comece olhando para dentro de você. Se você não tem a dificuldade, primeiro,
de amar a você mesmo e de se perdoar. De olhar para você e falar: eu sou muito amado por Deus. Eu sou muito desejada por Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Feche seus olhos nessa noite. Converse com Ele aí no seu lugar mesmo. Vá colocando diante dEle qual é a sua dificuldade. Oh, aleluia. Paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que és bem melhor o teu plano. Amando graça em mim, eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Sacrifício não posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. É esse o amor de Deus por você e por mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Este amor, esta graça sobrenatural que quer alcançar o seu coração nessa noite. Oh, aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
dessa graça sobrenatural. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus para arrancar de dentro de você aquilo que é necessário ser arrancado. Deixa com que essa graça e esse amor sobrenatural invada o teu coração. Procure se olhar com os olhos dele, com esse olhar de amor, com esse olhar que perdoa, que ama. Ele te quer do jeito que você está, mas ele jamais vai te deixar como você está, porque ele quer te transformar na melhor versão, na sua melhor versão. E tudo por amor, tudo por amor. Ele quer que você siga, que você prossiga, que você seja tudo, verdadeiramente, seja tudo quanto Ele sonhou para você. Então não permita que nada te paralise, não permita que nada o impeça. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Você pode cantar isso para Ele? Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Oh, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja, Senhor, o teu nome. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, complete a obra que foi iniciada aqui nessa noite. E que hoje cada um que está aqui nessa noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, a consciência grite apenas uma coisa: graça, amor, perdão. Você é perdoado, amada. Você é perdoada. E não há nada de mais poderoso que você possa ouvir nessa noite. Você é perdoado. Você é amado. Eu não faria isso. Mas o Espírito Santo me direciona a fazer isso. Se você tem dificuldade de se perdoar, venha até aqui na frente, em nome de Jesus. Vai ser rápido, eu sei que vai ser rápido. Se você tem dificuldade de perdoar as pessoas, de amar as pessoas, de lidar com as suas próprias fragilidades, as suas próprias dificuldades, e você se cobra, se cobra, se cobra. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Não precisa ter vergonha, não. Eu sei que tem mais pessoas
Não precisa ter vergonha não, sabe por quê? Nós somos todos iguais aqui. Não existe aqui mais santinho ou mais santinha, não. Aqui nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais aqui. Oh, aleluia, Jesus. Senhor Deus, olha essas vidas aqui, Pai. Deus, o Senhor conhece o coração de cada uma aqui nessa noite, Senhor. Pai, eu não sei no que eles têm se cobrado ou no que eles não têm conseguido se perdoar. Mas eu sei de algo nessa noite. Eles já são perdoados pelo Senhor. Eles já são amados. E eu peço, Pai, para que em nome de Jesus, todo o fardo, Senhor, que está sobre a vida deles agora, seja lançado por terra em nome de Jesus, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que o Teu fardo é leve, Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Esteja curando esses corações, Deus. Esteja curando, Senhor, esses corações nessa noite em nome de Jesus. Esteja, Senhor, trazendo, Senhor, o bálsamo do Senhor, o alívio do Senhor sobre esses corações, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, por completo, Deus. Pai, eu não sei se foi nenhuma palavra de maldição lançada, Senhor. Se alguém dentro de casa, Pai, falou, Senhor, algo, Deus, algo no qual, Senhor, lançou essas pessoas a essa prisão, Pai. Agora, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, elas serão libertas de toda culpa, de todo aprisionamento de Satanás, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença nessa noite, Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo, assim como a palavra diz, ele é mais penetrante, mais cortante que espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medula. Eu tenho certeza que ninguém saiu daqui dessa noite da mesma forma. Deixa Ele. Pode se sentar, meus irmãos.